Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu estou maravilhosamente bem. Segunda-feira, início de semana. Já profetizou bênçãos para essa semana? Ainda não? Então vamos lá, tá na hora, é agora. Profetiza comigo, diz aí. Eu profetizo bênçãos, vitórias, milagres, em nome de Jesus, sobre a minha vida, a minha família, toda a minha parentela. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Esta semana, todos os meus problemas serão solucionados em nome de Jesus. E eu alcançarei a salvação de Cristo Jesus para mim e para toda a minha família e parentela. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Vamos profetizar, né? Vamos usar a nossa boca para falar o que é bom, né? Meus amores, a palavra de hoje, ela vai falar sobre uma coisa que eu sofro muito: ansiedade. Para que nós não venhamos ficar ansiosos. Se você é ansioso assim como eu, né? Eu sou muito enérgica, muito mesmo, muito ansiosa. Vem a palavra de hoje para que a gente venha se acalmar o coração e confiar, naquele que tudo pode. E nosso texto principal de hoje está em Filipenses 4:6, que vai dizer: não estejais ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplica, juntos com agradecimento, fazei conhecer as vossas petições a Deus. Então, olha, primeiro vai te dizer, não se preocupe, né? Não se preocupe por coisa alguma, não se preocupe por nada, né? Mas, em vez de se preocupar, vamos ter uma ação. Que ação? Vamos orar, suplicar e agradecer a Deus, né? Vamos deixar chegar a Ele, chegar a conhecer, Deus conhecer as nossas petições, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas ansiedades. Então entregue tudo a Ele, né? Coloque nas mãos do Senhor e você verá o agir dele sobre você, sobre a sua vida, assim como ele tem feito na minha. Gente, tem dia que não tem sido fácil? Tem, né? Como eu digo a vocês, tem dia que não tem sido fácil. Tem dia que é difícil levantar da cama. Tem dia que é difícil fazer a minha própria comida, lavar minha roupa, limpar minha casa. É difícil. Às vezes as pessoas não compreendem. Irmã, se você se esforçar, irmã, é sua casa. Gente, infelizmente, só quem tem alguma enfermidade sabe as suas limitações, né? Vai compreender a outra pessoa, né? Eu não posso julgar a sua dor, eu não posso julgar as suas limitações, porque eu não as conheço, mas eu conheço as minhas limitações e sei que não é fácil. Por isso eu compreendo você, que nas suas dificuldades também não é nada fácil para você. Mas se eu e você nos juntarmos, né? Se a gente orar, suplicar, agradecer a Deus, fazê-lo conhecer, né, as nossas petições, vai mudar o quadro de nossas vidas, assim como tem mudado o meu. E eu estou bem melhor, graças a Deus. Não estou 100%, mas vou chegar lá em nome de Jesus. Então vamos lá, né? Já demorei muito. Nossa promessa de hoje está em Mateus 11:28. Mateus 11:28, que vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o texto de hoje, né? A promessa de hoje está combinando com o texto, né? O texto vai nos dizer: não esteja
ansioso por coisa alguma, né? Antes ore, suplique e agradeça. E aqui vai dizer, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Essa promessa é maravilhosa, né? Então, Jesus, ele nos convida. Não tenha preocupação com nada. Ao invés de preocupar, me busque, né? Ore, fale comigo, apresente a mim, porque você que está cansado e está oprimido, eu te aliviarei. Gente, é Jesus falando conosco que nos alivia. Olha que maravilha! Que Deus poderoso nós temos, né? Que Jesus maravilhoso! Se eu for ficar aqui contando, né, as maravilhas, as bênçãos, vamos ficar aqui uma eternidade. E não vamos conseguir falar uma parte de tudo que ele faz, do que ele é, de que ele representa para nós. Mas vamos lá com o nosso texto de hoje, né? Vamos repetir aqui o texto principal, que está em Filipenses 4:6, que diz assim: não estejais ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplica, junto com agradecimento, fazei conhecer as vossas petições a Deus. E nosso texto vai dizer assim: o apóstolo Paulo incentivou desta maneira os cristãos em seus dias. A Bíblia contém muitos exemplos de pessoas que oraram a Deus sobre suas preocupações. Entre elas estão Ana, Elias, Ezequias e Daniel. Devemos imitar seu exemplo. Note que, segundo as palavras de Paulo, nossas orações podem assumir várias formas, né? Então podemos orar de diversas formas. Olha que maravilha. Ele ensinou o agradecimento, ou seja, orar em oração em que expressamos gratidão pelo que Deus faz por nós. Esse tipo de oração pode ser acompanhada de louvor, né? Você tá feliz, né? Ai, mas eu não tenho palavras para orar. Cante um louvor. Os louvores são orações, né? Orações cantadas. Que maravilha. Súplica refere-se ao apelo humilde e sincero. Então, súplica, ela quer dizer, né, que nós vamos fazer um apelo humilde e sincero. Vamos ser humildes, né? Reconhecer os nossos erros, nossas falhas, né? Sendo humildes, né? E também sendo sinceros em nossas orações, nossas fraquezas. Eu preciso muito que Deus me perdoe nas minhas fraquezas, gente. Às vezes eu repito um erro e aí eu me entristeço, mas às vezes o erro tá ali mais forte do que eu, infelizmente. Mas eu sei que eu vou vencer a cada desafio, assim como você também vencerá. E podemos fazer petições ou pedidos de algo específico. Então, se você precisa de algo específico na sua vida, ore, né? Mostre a Deus essa necessidade que você precisa dessa tal coisa específica. Nosso Pai Celestial fica feliz em aceitar que nos aproximamos dele de qualquer uma dessas maneiras. Façamos então uso dessa maravilhosa provisão. Gente, olha que maravilha. Podemos nos achegar a Deus louvando, suplicando, orando, cantando um louvor, sendo sinceros e humildes. Tem várias formas de nós achegarmos a Deus. Olha que maravilha.
Vamos tomar água para hidratar. Então, gente, é maravilhoso saber que nós temos diversas formas de nos aproximar de Deus e Ele se agrada, né, dessas formas. Nós estamos aqui analisando a Bíblia, a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor. Essa é uma forma de nos achegar a Ele, a chegar ao conhecimento exato, né? Ao conhecimento necessário para as nossas vidas, amém? Então vamos ler aqui, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Então, nós oramos, suplicamos e agradecemos, né? É muito importante. Gente, eu ainda tô com sono. É muito importante a gente ser grato. Olha, orar, suplicar, mas também agradecer. Muitas pessoas, quando recebem uma bênção, não agradecem. Infelizmente, né? Mas vamos lá ver aqui em 1 Samuel 2, do 1 ao 10, né? 1 Samuel 2, do 1 ao 10, que vai falar sobre o cântico de Ana. Todo mundo conhece a história de Ana, né? Ana não podia ter filho e ela orou fervorosamente e Deus permitiu que ela tivesse um filho, Samuel, e ela prometeu que se tivesse esse filho, o entregaria para Deus quando tivesse desmamado, né? E assim fez. E ele foi um grande profeta, um grande juiz na sua época. E diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se deleitou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma é como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçam foram vestidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece ou enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco enaltece o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo, pois os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados.
desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exultará o poder do seu ungido. Amém. Então essa foi a oração de Ana. Que oração bonita, né? Muito linda, profunda e também humilde e de agradecimento, né? A Deus por tudo de bom, né? Que Deus fez. Olha que maravilha. Nós vamos ver aqui agora também 1 Reis 18, 36 e o 37. Vai nos dizer o seguinte: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar ao seu coração. Então essa foi a oração de Elias, né? Que oração bonita, né? Que oração simples, sincera. Nós ficamos assim admirados, né? De quanta oração, quantos exemplos bons de oração nós temos, né? Vamos ver agora também 2 Reis 19, do 15 ao 19, que vai nos dizer o seguinte: vai falar sobre a oração de Ezequias, porque eu dei os exemplos aqui, né? Eu falei que Ana orou, Elias orou, Ezequias e Daniel também orou. Então vamos ver como eles oraram, né? Já vimos os dois, vamos ver o terceiro. E diz assim: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, o Senhor, ó Senhor, que os reis da Síria assolam as nações e suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então, olha, Ezequias, ele suplicou a Deus, né? E engrandeceu o nome de Deus, né? Dizendo que só ele é grande, para que a terra toda reconheça a grandiosidade de Deus. Olha que forte essas palavras. Vamos ver agora também a respeito de Daniel, quando Daniel orou, né? Daniel 9, do 3 ao 21. Daniel 9, do 3 ao 21. E vai dizer assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo,
que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, operamos impiedade e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rostos. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, e aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rostos, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porém pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, e derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. E apareceu-se o Senhor e vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Tomar um pouco de água porque a boca fica seca. Ora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhastes para ti nome, como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte,
porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais vieram Jerusalém e o teu povo a servir de opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. O Senhor ouve, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Olha aqui que maravilha. Então, Daniel, ele orou e Deus ouviu, né, a oração dele, ouviu a súplica dele. Olha o tamanho dessa oração. Olha que sinceridade, que amor, né, nessa oração, amor, pedindo perdão pelos pecados dele e os pecados de todo o povo. Então, às vezes, não pedimos perdão só pelos nossos pecados, pedimos também pelos pecados de nossos familiares também. Agora vamos ver aqui em Lucas 11, do 1 ao 4, que vai nos falar sobre o quê? Sobre a oração do Pai Nosso. Mais um exemplo de oração que Jesus orou e nos ensinou a orar, né? Nós temos que orar semelhante a essa oração, né? Que diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Amém, amém. Então, olha que importante. Nessa oração, né, ele está dizendo, Pai Nosso, está reconhecendo que Deus é
nosso Pai, né? Pai nosso que estás no céu. Então, ele é uma autoridade, porque nossos pais são nossas autoridades, as primeiras autoridades da nossa vida, né? São os pais terrenos. Então, o Pai Celestial, né? Ele é uma autoridade. Aí diz, santificado seja seu nome. Então você reconhece que ele é teu Pai, que está no céu, santifica o nome dele, né? E pede que venha a nós o reino de Deus, né? Que seja feita a vontade de Deus aqui na terra da mesma forma, né? Que ela é feita no céu. Então nós reconhecemos que somos filhos de Deus, né? Que está nos céus. Nós exaltamos o nome dele, né? Pedimos que a vontade dele seja feita aqui na terra, né? Pedimos o pão de cada dia, né? Então, cada dia o Senhor nos forneça o pão para aquele dia, né? E pede, né? Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, né? Muita gente ora, mas não pede perdão. Então, peça perdão e perdoe, né? Porque aqui vai dizer, perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos, né? Não nos conduz à tentação. Então, assim, livra-nos do mal, né? Então, ele pede, Senhor, nos livra do mal, não deixe, né? Que nós venhamos ser tentados, mas livra-nos do mal. Gente, hoje nós aprendemos a orar, né? Aprendemos como orar com súplicas, que podemos cantar louvores, que podemos engrandecer o nome do Senhor de diversas formas, né? O vídeo já até tá ficando grande. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Tem gente que coloca para rodar o vídeo, vai arrumar a casa, vai fazer alguma coisa e vai ouvindo, meditando, né? Isso é muito bom. Por isso eu peço vocês, meus amores, continuem me ajudando, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo e pedindo oração. Fala aí de onde você é, onde você está, né? De onde você está falando conosco, né? Vai estar ouvindo. Eu sou aqui do interior de Goiás. E você, de onde você é? Fala aí pra mim. Você é daqui da minha cidade? Você é de outro lugar? Conte aí, tá bom? Meus amores, que a face do Senhor venha resplandecer sobre você, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.